Em uma pequena cidade do interior do meu querido Maranhão, existe o Bar do Joca. Um bar simples, localizado no meio de um lote simples, de uma rua também simples. A única coisa que Joca vende é cachaça, cerveja, uns 2 tipos de soda que quase ninguém compra e torresmo. As 3 mesas do lado de dentro passam quase todo dia ocupadas por clientes tomando e pondo na conta. Contas que de vez em quando Joca tem que usar um pau de lenha para poder receber. Então logo o sol começa a baixar e a noite escurecer, os verdadeiros clientes vão chegando e Joca põe outras 5 mesas do lado de fora, entre a porta do bar e o meio fio da rua. Em pouco tempo, as mesas são ocupadas pelos amigos da bebida que passam horas e horas enchendo a cara, comendo torresmo, conversando e matando o tempo. Todos os dias e noites, de segunda a segunda, a rotina é a mesma. Das 10 da manhã até a meia-noite. Numa certa noite, lá por volta das 11, enquanto Joca cochilava de trás do balcão e os 2 últimos clientes tomavam uma das mesas de fora, alguém passou caminhando bem devagar em frente do bar, pelo outro lado da rua. Os 2 clientes olharam para o outro e perguntaram ao mesmo tempo: "Você viu? Você viu quem era?" "Homem de Deus, será se era mesmo?" "Não, não é possível", disse um deles. Os 2 largaram a bebida, abandonaram a mesa e correram para o interior do bar, acordando o Joca. "Joca, Joca, você não vai acreditar no que acabamos de ver." "Pelo jeito, só pode ter sido o Bililico", disse Joca, esfregando os olhos. "Homem de Deus, foi não. Olha como estou todo arrepiado", disse um dos clientes, passando as mãos nos braços. "Joca, nós vimos uma coisa ainda pior de acreditar. Nós vimos o Chino passar bem ali na rua", disse o outro. "Quem?" perguntou Joca. "O Chino, vestido de camisa branca e calça preta, do jeitinho que foi enterrado", responderam. "O Chino, filho da família que acabou de chegar e que morreu antes de ontem?" perguntou Joca, sem acreditar. "Ele mesmo. Eu vi e ele também viu", disse um dos clientes, apontando para o outro. "Sabe o quê? Eu acho que vocês já estão aí de fogo. Vão embora. Vão dormir e ver se não sai por aí contando essas histórias pro povo. Imagina se o pai do defunto fica sabendo de uma coisa dessa. Vocês estão frito. Mais frito que os meus torresmos", disse Joca, empurrando os 2 para fora do bar. À meia-noite, Joca decidiu fechar o bar. E enquanto levava as mesas para dentro, o Chino passou mais uma vez em sentido contrário. Devagar e pensativo, que até parecia que estava pensando na sua própria morte. Joca quase teve um ataque do coração, pois agora tinha certeza que os clientes não estavam inventando e que aquele rapaz era realmente o Chino. Joca apressou com as mesas, trancou a porta do bar e foi para sua casa nos fundos do lote, medroso e rezando. No dia seguinte, o movimento começou igual aos outros dias. Aqui e ali chegava um cliente, pedia por uma cerveja ou cachaça, tomava, botava na conta e ia embora. Às 20 horas, os 2 clientes da noite anterior chegaram dispostos a ficar até o bar fechar, só para ver se o Chino voltava a aparecer. Pediram cervejas e foram sentar nas mesas do lado de fora. Joca, sem dizer que também tinha visto o defunto, ficou de trás do balcão e de olho na rua. As horas passaram e pouco a pouco os clientes foram saindo, ficando somente os 2 do lado de fora e Joca do lado de dentro. Por volta das 11, o Chino voltou a aparecer, caminhando rua abaixo e de cabeça baixa. Mesma camisa branca e calça preta.
Os dois correram para dentro do bar, esbarrando no Joca, que com os olhos regalados olhava da porta para o Chino perguntando: "Para onde ele vai?" Que importa, homem de Deus?" responderam os dois. Ao saberem que Joca tinha visto ele voltando na noite anterior, os três puseram todas as mesas para dentro do bar, fecharam a porta, deixando só uma brecha aberta, e ficaram um por cima do outro, olhando para a rua. Os minutos foram passando e a expectativa e o medo aumentando. Por volta da 00:30, o Chino voltou, caminhando do mesmo jeito, devagar e de cabeça baixa. Os três ficaram por um bom tempo com a porta trancada, apavorados e em silêncio, até que Joca pediu que eles saíssem e, pelo amor de Deus, guardassem segredo e rezassem pelo defunto. Porém, no dia seguinte, a notícia espalhou e por volta das 8, os clientes começaram a chegar de toda parte da vizinhança, todos querendo ver o defunto Chino. Por volta das 11, já tinha gente por todo canto. O bar estava lotado, que não cabia mais ninguém. Até o lote vazio, ao lado do bar, estava cheio de curiosos trepados no pé de goiaba, no pé de manga e por cima do muro. Uma loucura total. E as horas passaram. Exatamente às 11:30, o Chino apareceu caminhando na direção do cemitério. Ninguém podia acreditar no que via. Como era possível o defunto sair caminhando por aí como se estivesse vivo? E aonde ele tinha ido? Enquanto o Chino passava e todos olhavam apavorados fazendo o sinal da cruz, um idiota trepado no pé de goiaba gritou: "Chino!" E naquele instante, Chino parou e ficou olhando na direção do bar e de todos. O resultado foi um desastre. Todos os que estavam dentro do bar correram para os fundos e para a casa de Joca, gritando como se o mundo estivesse acabando. No lote vazio, a coisa foi ainda pior. Neguinho despencava dos pés de goiaba e manga que nem fruta podre. Enquanto tudo aquilo acontecia, Chino virou e seguiu seu caminho como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, a vergonha foi geral. A assombração que todos viram e acreditaram ser o defunto não era nenhuma assombração. Era apenas o outro filho da família que chegou da capital depois do enterro. E todas as noites ia passar uns minutos ao lado da cova do seu irmão gêmeo, Chino. Te cuida e muito obrigado.